Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a reutilização de madeiras aqui em casa, como nascem os meus projetos, né? Eu tenho aqui já algumas madeiras que eu separei, algumas delas foram retiradas mesmo de locais onde as pessoas descartam, não querem mais, deixam em calçada, deixam em terrenos baldios. E tem também algumas que eu acabei comprando de um senhor que vende umas coisinhas bem velhinhas já, próximo daqui da feira onde eu faço a feira de domingo. Inclusive foi o mesmo senhor que eu comprei as folhas de janela que eu fiz o meu carrinho de café, né? Tem aqui no canal a história do meu carrinho de café, que nasceu a partir de uma janela velha. Vou deixar a imagem aqui para vocês do meu carrinho, que ficou super bonito. E tudo o projeto saiu a partir dessas duas janelas e eu fui criando a partir da necessidade que eu tinha aqui dentro de casa. Das minhas necessidades, eu vou pegando esse material e vou reutilizando, colocando ele em uso dentro do meu espaço aqui, que no caso é a minha casa. Então assim, eu já tô aqui com algumas peças separadas. Isso aqui, gente, ó, é uma das peças que eu comprei lá do senhorzinho, né? É uma folha de janela, aquelas que tem a gradinha de plástico. Eu comprei por aqui. Mais essas duas aqui, aliás, três, né? Essa, inclusive, ó, tava lá bem suja, porque fica no quintal da onde ele toma lá conta de um imóvel lá, e ele não tem muito cuidado com as coisas, né? Mas é uma madeira boa qualidade. Ela chegou assim, ó, bem suja, cheia de barro aqui, de areia, né? Que aqui a cidade não tem barro, é mais areia mesmo. É areia, né? E bem descascadinha. Pra mim, eu ainda sou mais assim, fico mais apaixonada quando a coisa está mais velha, sabe? Eu vou dizer a verdade pra vocês, porque além da peça contar uma história, se ela resistiu todas essas intempéries aqui, toda a ação do tempo, ela ficou no tempo e ela ainda continua assim, ó, sem penar, perfeita, que a madeira ela vale a pena ser restaurada, né? Então é assim, eu vou passar um escovão isso aqui para retirar areia e vou passar esmerilhadeira nisso tudo aqui pra gente transformar essa madeira, tá? Então todas essas peças aqui vão ser restauradas. Olha só essa daqui, bem suja, faz parte desse conjunto aqui, né? Para você o modo que eu vou transformar. Essa aqui eu comprei também, provavelmente vai fazer parte desse conjunto que eu irei fazer. É só uma tábua, mas essa não estava na chuva, estava dentro de uma parte lá que estava coberta, né? Mas ela já está pintada assim, ó. Eu vou ver o que eu faço aqui. Vou reutilizar também. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o lixo que tem aqui na cidade, gente. Muitas vezes vocês podem ter assistido aí aqueles vídeos do pessoal do lixo dos Estados Unidos, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o lixo aqui do Brasil. Gente, tô achando aqui um monte de lixo, mas eu vou levar pra casa. Um monte de coisa, ó, janelinha, isso aqui é um gaveteiro. Isso aqui é um armário de cozinha. O marido disse que não vai levar, mas eu vou levar. Entendeu como é que é a coisa? Quando eu peguei esse lixo, meu marido falou: Gleice, você não vai levar esse lixo lá pra casa. Você não vai levar. Ele não queria que eu trouxesse de jeito nenhum. Mesmo assim, eu fui insistente e trouxe 3 gavetas que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Essas são as 3 gavetas que eu peguei, tá? São as gavetas de pinos. Eu já peguei, já pensando também em incluir essas gavetas nesse projeto. Elas estão bem
vocês viram aí a situação de que eu coloquei a filmagem para vocês, a coisa tava meio feia, né? Então, eu trouxe essas 3 gavetas, provavelmente uma ou duas, mas eu vou ver aí a necessidade do meu projeto e vou implantar isso aqui dentro desse projetinho. Então, bora lá aprender comigo como reutilizar madeira? Bem, se inscreva no canal, deixa aí um gostei se você já tá gostando e bora lá aprender comigo. E a gente aprende junto, porque eu não sei nada. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi passar ali o escovão e ir retirando a sujeira que tava isso aqui, gente. E com a ajuda da minha pandoca, que tá aqui do meu lado. Gente, eu medi aqui o pedaço que eu vou cortar e vou passar a serra tico-tico, que é o que eu tenho em mãos, né? De ferramenta. Vou mostrar para vocês também uma boa oportunidade de fazer um móvel com ferramentas acessíveis e a partir de custo baixo, tá, gente? Isso aqui é tudo material que foi reutilizado nesse projeto. A partir dessas folhas de janela, foi criando na minha mente a forma com que eu construiria isso aqui. Então, eu tô medindo a gaveta, porque eu vou passar a serra tico-tico nelas também, porque eu vou diminuir o fundo dessas gavetas. Olha, essa aqui vai ser a base do meu projeto. Então, eu medi tanto a lateral quanto a base, que é a parte de cima, para que eu pudesse fazer a gaveta aqui e dar um encaixe depois de fundo perfeito. Passei a serra tico-tico, medi, retirei o fundo, porque isso aqui estava bem ruim, né? Aí eu desmontei um gaveteiro, que eu vou utilizar 2 gavetas dessa. Retirei todos os pregos, as coisas que tinha que remover e removi o fundo, porque o fundo estava bem podrinho. Então, com a ajuda desse compensadinho aí, que eu tinha achado também, eu trouxe para casa com a intenção de fazer um painelzinho e acabei retirando aqui 2 pedaços para que eu pudesse fazer o fundo das gavetas. Então, eu tirei o molde lá do fundo da gaveta antiga, estava muito ruim, e com a serra tico-tico fiz o corte e fiz 2 pedaços para se encaixar aqui, ó, nesse vãozinho onde eu tô passando a cola como fundo das novas gavetas, e vai ficar perfeita essas gavetas. Olha só, gente, se você fica a ideia aí para você também que tem um móvelzinho e precisa transformar sua gaveta, reutilizar, fazer um novo fundo, dá super certo fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Então, assim, eu vou encaixar a madeira, pregar, deixar tudo juntinho aqui, unir tudo e fazer a fixação desse MDF aqui com preguinhos, para que fique bem firme esse fundo. Então tá aqui, gente, a minha gaveta, ó, super firme, e vai ficar funcional. Olha só, ficou top, né, gente? Gente, agora chegou a hora de eu montar a base. A base eu peguei tudo quanto é caquinho de madeira que tinha aqui em casa. São caquinhos mesmo. Isso aqui foi pego pra queima. Quem sabe que eu tenho fogãozinho de lenha aqui, quem acompanha sabe, né? Então, eu peguei pra queima. Só que a necessidade do projeto me pediu madeirinhas para que eu fizesse o fundo disso aqui. E elas vão servir para mim neste momento. Então, eu escolhi as melhorzinhas. Fui cortando com a serra tico-tico aqui na medida do encaixe, porque essa minha folhinha de janela, ela já tem um dentinho ali, ó, que era o encaixe da telinha, né, de proteção. No caso, foi feito para isso, mas agora vai servir para outra parte do meu projeto. Então, eu passei aqui a esmerilhadeira, fui mudando a cara dessa madeira e olha só, gente, madeira velha não existe. Existe, possibilidade de transformação, porque a madeira estava, sim, podre. Praticamente você olhava a madeira e falava, isso está podre. Só que depois que passa na esmerilhadeira ou num desengrosso, que no caso aqui eu não tenho todos os materiais, os equipamentos necessários para fazer esse negócio como se fosse uma marcenaria. Se fosse uma marcenaria, eu passaria mais vezes e deixaria ela mais fininha para que ela ficasse perfeita aqui nesse encaixe. Mas ela ficou na medida que eu preciso aqui, só que ela ficou um pouquinho mais alta que a altura do
do meu projeto aqui vai necessitar. Mas isso não teve problema algum e vocês vão ver o resultado no final aqui. Então eu passei cola em todas as lateraisinhas e também vou fazer a fixação com pregos aqui nessa lateralzinha, os preguinhos fininhos. Parei um pouquinho aqui para dar um carinhozinho na minha Pandora, que é minha companheirinha, que gosta de atenção e vem toda felizona da vida quando eu tô assim, fazendo minhas coisinhas, ela quer participar. Então bora lá, gente, fazer isso aqui acontecer. Continuando com o meu projeto, eu fixei tudo isso aqui com parafuso, mas eu usei a furadeira para fazer os pré-furos, que eu fiquei com medo de rachar essas madeiras. E aqui, ó, eu tô utilizando também massinha de móveis para fazer a união, a junção aqui desses vãozinhos que ficaram entre as madeiras, que eu quero isso aqui bem uniforme, bem, a madeira fique bem lisinha, tudo unido, né? Tudo uma unidade só. Então eu deixei secar e agora eu vou vir aqui com a minha gaveta e fazer a medida que eu preciso para fazer a frente da minha gaveta. E o que eu tinha aqui? Aquela madeira verde que eu tinha pego lá, aquela folha de compensado, né? E ela tava pintadinha assim de verde. E eu vou fazer a medida aqui certinha e vou cortar com a serra tico-tico ao meio para fazer a frente e fundo. Reparem que a madeira que eu tô cortando, ela não é muito larga, né? Ela é uma madeira, provavelmente isso aqui era uma prateleira. E eu também vou usar uma esmerilhadeira aqui com a lixa 40 para fazer a limpeza, a retira dessa tinta que estava muito pesada aqui para esse móvel que eu vou fazer. E eu não quero que ela fique verde, ela ficou assim, ó, né? A madeira tinha um pouco de cera, tava bem grossa essa pintura, e eu vou utilizar, ó, do outro lado tá verdinho ainda. Então, eu vou utilizar mais uma lixa aqui, eu usei a flap para fazer o desgaste da primeira demão, e vou usar novamente a lixa 40, né? Eu tinha falado que eu tinha usado a 40, mas eu usei primeiro a flap. Aí, agora eu vou usar a 40 e vou deixar isso aqui mais clarinho. A princípio, eu não tinha pensado em fazer o projeto como eu vou mostrar para vocês no final. As coisas foram nascendo aos poucos. Eu até quando fui tirando essa tinta aqui, eu vi que estava bem bacana e quase que deixei ela como se tivesse feito uma madeira de demolição, porque tinha muita tinta. Mas à medida que o projeto foi saindo, eu mudei as minhas perspectivas aqui. Então eu medi a largura para fazer a frente do móvel, o encaixe da gaveta. Eu medi aqui a largura da gaveta, né? Medi o comprimento, aliás, a largura, e dividi o meio e as laterais dessa madeira para ficar os espaços certinhos. E vim riscando com um lápis em volta onde eu tinha que fazer o corte. Então a minha madeira ela ficou assim, ó, vou mostrar para vocês o desenho aqui de onde eu vou tirar a tampa da gaveta, né? Ela não ficou uma madeira mais larga, eu gostaria que tivesse ficado, mas não ficou. E eu vou aproveitar que já estou fazendo toda essa parte de lixar, de poeira e tudo, e já lixar as gavetas também, que tá com a tinta, tá com uma tinta branca envelhecida, bem suja, né? Bem desgasta do tempo. E eu vou fazer a remoção disso aqui com a lixa 40. E para cortar o tampo aqui da frente das gavetas, eu vou fazer um furo aqui na lateralzinha, ó, de onde eu fiz a marcação por dentro. Para quem não tem experiência em fazer corte dentro de madeira, é desse modo que eu tô fazendo aqui nos meus projetos, tá, gente? Não quer dizer que você não possa fazer de outra maneira, mas eu faço com um furinho por dentro e venho cortando a partir desse furo, entrando com a madeira e fazendo corte. E olha só como ficou o encaixe da minha gaveta, ó. Ficou perfeito.
E com o tampo já seco, a massinha seca, tudo bonitinho, olha só. Ainda ficou, gente, aquele ressaltozinho da madeira que eu falei que ia ficar e ficou aqui embaixo, na parte de baixo, isso não vai ter nenhum problema, uns 5 milímetros para baixo e não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu vou passar aqui a esmerilhadeira com a lixa 40, vou remover todo esse excesso de massa e a minha peça ficou assim, ó. Eu dei uma chanfradinha aonde tinha ali os preguinhos, né? Onde foi pregado, na lateralzinha. O meinho dela aqui, entre as junções, ficaram ótimas. As larguras, as medidas aqui de espaçamento. São madeiras diferentes, né? E aqui, ó, nessa beiradinha, eu fiz o acabamento assim meio chanfradinho, porque ela ficou mesmo uns 5 milímetros para baixo, mas não vai ser problema algum. Então eu apoiei aqui a parte que vai ser a lateral do móvel em cima de uma mesa e fiz um pré-furo, mas a minha Pandora chegou querendo atenção, gente. Eu não posso deixar de dar um abraço nessa cachorrinha que é tão carinhosa, minha Pandora, minha amiguinha, minha companheira, e ela tá crescendo aqui em casa assim com muito amor. Gente, acabou que o meu celular acabou a bateria e eu acabei finalizando a fixação dessas duas laterais e a frente sem gravar para vocês. Mas eu vou mostrar aqui, ó, que eu vou fazer a colocação da gaveta e eu tô fazendo a colocação dessas madeirinhas por dentro para que a gaveta possa correr por baixo. Eu não vou colocar uma madeira inteiriça porque não tem necessidade. Mas elas vão ficar assim, ó, correndo por cima dessas ripinhas. Eu fiz uma ripinha aqui, cortei também na serra tico-tico na medida aqui e deu certo, né? Então eu vou mostrar pra vocês, ó, coloquei o tampo aqui em cima, já tô colocando pra ver como é que vai ficar o projeto. Só que faltou uma parte da madeira aqui atrás. Por quê, gente? Porque a madeira que eu coloquei aí na frente tinha que ser encaixada por dentro e essa de trás também. E como eu queria que o móvel tivesse duas gavetas, se eu cortasse ela menor para encaixar aqui dentro, não iria dar para fazer com duas gavetas. Então eu coloquei por fora mesmo e decidi colocar uma madeirinha no fundo para dar esse acabamento aí na medida padrão da largura e o comprimento dessa base que eu tô fazendo como o tampo desse aparador. Gente, é o que dá e o que tem. Então a gente vai improvisando à medida do possível do projeto, vamos criando. Eu não sou marceneira, né? A gente vai adaptando as coisas que tem em casa e nas possibilidades que aparecem, que tem no momento. É o que tinha para hoje. Então, gente, eu bati um preguinho aqui, ó, e ficou tudo bem, tá? Ficou ótimo. Vou fazer também a colocação de rodinhas, rodízios, porque isso aqui vai me dar muita mobilidade na hora da limpeza e vai ficar mais bonitinho, mais funcional o meu projeto à medida da construção aqui dessa lindeza. Gente, eu vou utilizar água, sabão e um pouquinho de desengordurante para fazer a higienização de tudo isso. E vou utilizar bastante água para tirar todo o resíduo, toda aquela areinha que veio, né? Que vocês viram aí no começo do projeto, muita areia, muita sujeira. E eu vou jogar bastante água nas lateralzinhas aqui, com mangueira mesmo, com gosto. Já a parte de cima, gente, eu não joguei água como eu tô jogando aqui, tá? Porque essa parte necessitava mesmo, tava bem ruim. A parte de cima, eu utilizei a esponjinha macia, mesmo porque esse móvel tem cera, tem a massinha, né? Não pode jogar água com abundância. E finalizar. Fiz a mesma coisa com as gavetas, higienizei bem. E vou fazer a pintura com essa tinta aqui. A tinta que eu escolhi é essa aqui. É a tinta esmalte da Eucatex. Não é propaganda não, gente. É o que tinha aqui na minha cidade para que eu pudesse fazer a pintura lisa.
Eu até gostaria de usar uma tinta acrílica mais fosca, passar uma cera, deixar ela mais acetinada. Mas acontece que aqui na minha cidade os recursos são mínimos, limitados para certas coisas de artesanato, certas coisas que a gente precisa no momento. E eu comprei essa daqui numa loja de material de construção e vai me atender também. E eu achei que no final até foi melhor, porque aqui as intempéries, pensando bem, judiam muito dos móveis, das coisas. E ela tendo um acabamento mais assim, puxando para uma impermeabilização, para mim ficou excelente. Então eu vou utilizar essa da Eucatex. Ela é diluída em água e secagem rápida. E eu vou trabalhar isso aqui em uma tarde e vou deixar esse móvel prontinho mesmo. Se fosse para entrega de um cliente, ele já poderia estar recebendo no final da tarde. Em 4 horas eu finalizei esse projeto, no máximo aqui, tá? Então eu vou mexer aqui bem, vou diluir uma parte na medida aqui que manda a especificação da tinta e vou começar a aplicação. Recapitulando, preparei a tinta, coloquei um pouquinho de água, deixei essa tinta um pouco mais fina, vou passar de 2 a 3 demãos aqui. À medida que eu for vendo que tá dando uma boa cobertura, eu vou aplicando a tinta conforme a necessidade. Acho que eu passei foi 3 demãos. Foi isso mesmo, 3 demãos de tinta. Então eu passei por dentro da gaveta, por fora, fui lá pro móvel também, apliquei por fora, vi que não deu uma boa cobertura no início porque ela estava bem diluída. Passei mais 2 demãos e ficou do jeito que eu queria, aquele acabamento que nem aquariano gosta, bonitinho, né, gente? E aí, para a parte de cima, eu vou utilizar essa tinta aqui da Souvenir, que é a base de água também, e eu diluí ela em água para que ela ficasse bem fluida. Olha como ficou bem ralinha mesmo. E eu vou passar, nem sei como é que vai ficar. Nessa hora me deu até uma coisa assim no coração. Porque essa ripinha que eu comprei, esse caibro aí, ele é meio rosado, sabe, gente? E ele ficou com a diferença muito grande de tonalidade da folha da janela. Apesar de que móvel de demolição tem disso, tem essas diferenças, essas características. Mas estava me incomodando, parece que o móvel estava assim, parecia um móvel Frankenstein, meio montado de coisas reaproveitadas, mas ia ficar meio esquisito, sabe? E aí aquilo me incomodou, eu falei, vou ter que uniformizar isso. E como eu pensei na tinta, que era o que eu tinha em casa, usar o que eu tinha em casa, eu não estava a fim de comprar mais nada. Então eu passei ela bem diluída e vim com um pano seco, tirando o excesso para que ela ficasse assim, recebesse aquele banho de tinta, que ela selasse a madeira sem que ela ficasse com a cobertura de pintura, para que desse apenas assim uma leve corzinha, né, para poder deixar esse móvel bacana. E agora foi hora de fazer aqueles descascadinhos para deixar esse móvel com cara de móvel envelhecido, que eu fiquei pensando 1000 vezes antes de fazer, porque aquariano tem disso, eu não gosto de coisas muito detonadas. Para mim usar um jeans rasgado, eu penso 10 vezes, ai gente, por que eu sou assim? Eu gosto das coisas muito bem feitas, muito. Mas deu certo, gente. Eu fiz e deu certo. Descasquei aqui, sabe que eu até gostei. Mas não é a minha vibe, não. Porém, dessa vez deu tudo certo, gente. Olha, os descascadinhos ficaram legais. Mas eu vou dar ainda um toque todo especial nessa gaveta para dar aquele tchan, a cerejinha do bolo que faltava. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Então eu vou colocar aqui um puxador, e esse puxador tem tudo a ver com praia, que é esse puxador estilo concha. E eu já comprei pensando em fazer a transformação de outro móvel que eu tenho aqui em casa. Então, se você não é inscrito e quer receber as novas notificações, se inscreva, porque vem mais novidades por aqui, tá bom? Então, assim, gente, vou deixar uma dica bônus para vocês. Nesse móvel aqui, onde eu fiz a colocação
das gavetas, eu não instalei corrediças, então eu preciso que essa gaveta corra bem. E o que que eu fiz, gente? Eu peguei aqui a parafina e passei aqui na base da gaveta e passei na base do móvel onde vai correr essas gavetas, para que ela ficasse assim, gente, olha. Ó, maciazinha. E só isso aqui já vale um like, hein? Ai, ficou ótimo, gente, maravilhoso. Projeto pronto, finalizado, top de linha. Olha só as gavetas como ficaram por dentro, gente. Olha, ficou lindão. Eu não vejo a hora de fazer o acabamento aqui das paredes onde vai ficar esse móvel, que ele vai ficar de apoio aqui na minha varanda, para colocar coisinhas para o café da manhã, coisinhas para gente fazer refeições, né, nesse espaço super gostoso. E eu amei o resultado. Espero também que você tenha gostado. Se inspirem aí no projeto, reuse, reeduque o seu olhar. Aproveite aí as possibilidades de transformação através do lixo. Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.